Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje, mais um dia, graças a Deus, para continuar esse desafio de ler a Bíblia completamente. Hoje nós vamos continuar na, na carta aos Romanos. Vamos ler hoje dos Romanos capítulo 5 até o capítulo 8, tranquilo? Então, já vamos dar início aí, pega a sua Bíblia e abra a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 5. Assim, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele e através da fé, nós temos acesso à graça, na qual nos mantemos e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Então é por causa dele, é através da nossa fé que nós temos a certeza que ele é o nosso Salvador, que ele é aquele que nos guia e que nos traz toda a glória, toda a esperança, todas as coisas boas, porque somente Jesus é aquele que nos salva. E não só isso, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança produz a fidelidade comprovada, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. De fato, quando ainda éramos fracos, Cristo, no momento oportuno, morreu pelos ímpios. Dificilmente se encontra alguém disposto a morrer em favor de um justo. Talvez haja alguém que tenha coragem de morrer por um homem de bem. Mas Deus demonstra seu amor para conosco porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Então olha para você ver, Cristo, ele é tão amoroso, tão misericordioso que ele morreu por nós quando ainda éramos todos pecadores, quando ainda cometíamos coisas absurdas. E mesmo assim, cara, ele nos ama de forma incondicional. Desculpa, acabei travando aqui, mas rapaz, você saber que uma pessoa morreu por você, cara, porque você é para poder te salvar. Sinceramente, Jesus, ele é simplesmente perfeito. Ficamos até às vezes assim sem palavras, né? Porque até hoje a gente peca tanto, cara. Até hoje a gente faz tantas coisas erradas, meu Deus. E ele nos chama mais e mais e mais vezes para estar mais próximo dele, para poder arrepender. Não é brincadeira, cara. Assim, tornando-os justos pelo sangue de Cristo, com maior razão seremos salvos da ira por meio dele. Se quando éramos inimigos fomos reconciliados com Deus por meio da morte do seu Filho, muito mais agora, já reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não só isso, também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual obtivemos agora a reconciliação. Assim como o pecado entrou no mundo através de um só homem e com o pecado veio a morte, assim também a morte atingiu todos os homens porque todos pecaram. De fato, já antes da lei existia pecado no mundo. Embora o pecado não possa ser levado em conta, quando não existe lei. Ora, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não haviam pecado, cometendo uma transgressão igual à de Adão, o qual é figura daquele que devia vir. O dom da graça, porém, não é como a falta. Se todos morreram devido à falta de um só, muito mais abundantemente se derramou sobre todos a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo. Também não acontece com o dom da graça, como aconteceu com o pecado de um só que pecou. A partir do pecado de um só, o julgamento levou à condenação, ao passo que a partir de numerosas faltas, o dom da graça levou à justificação. Porque se através de um só homem reinou a morte por causa da falta de um só, com muito mais razão reinarão na vida aqueles que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, por meio de um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como pela falta de um só resultou a condenação para todos os homens, do mesmo modo foi pela justiça de um só que resultou para todos os homens a justificação que dá a vida. Assim como pela desobediência de um só homem,
todos se tornaram pecadores. Do mesmo modo, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. A lei sobreveio para dar plena consciência da falta, mas, onde foi grande o pecado, foi bem maior a graça, para que, assim como o pecado havia reinado através da morte, do mesmo modo a graça reine através da justiça para a vida eterna, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para você ver. A lei sobreveio para dar plena consciência da falta. Então a palavra do Senhor, as leis que aqui nós conhecemos, veio para nos mostrar tudo aquilo que nos traz a consciência de que estamos errados, daquilo que o Espírito Santo toca em nosso coração e fala assim, ó, não é bem assim, cara, não haja dessa forma. Onde foi grande o pecado, mas onde foi grande o pecado, foi bem maior a graça. Então, onde tem pecado, onde tem coisa ruim, irmão, deixa eu te falar uma coisa, a graça, a misericórdia de Deus é muito maior. Ele morreu na cruz para nos salvar. Por isso, o arrependimento verdadeiro, o arrependimento sincero, tem que ser colocado em prática. Porque se nós somos pecadores, saiba que existe um Deus que é gigantescamente e inimaginavelmente maior do que qualquer erro, do que qualquer pecado. E Ele sim é o Senhor da vida. Ele sim é o Senhor que perdoa os pecados. Mas para isso precisamos fazer a nossa parte, se arrepender verdadeiramente, pois Ele quer te perdoar. Para que assim como o pecado havia reinado através da morte, do mesmo modo a graça reine através da justiça para a vida eterna. Então agora a graça do Senhor vai reinar. A graça do Senhor reina, porque Ele nos traz a vida eterna por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção, cara, que bênção. Jesus é o nosso Salvador. Capítulo 6. Que diremos então? Devemos permanecer no pecado para que haja abundância da graça? De forma nenhuma. Uma vez que já morremos para o pecado, como poderíamos ainda viver no pecado? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Pelo batismo, fomos sepultados com ele na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, por meio da glória do Pai, assim também nós possamos caminhar numa vida nova. Se permanecermos completamente unidos a Cristo, com morte semelhante à dele, também permaneceremos com ressurreição semelhante à dele. Sabemos muito bem que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que o corpo de pecado fosse destruído e assim não sejamos mais escravos do pecado. Olha para você ver, cara. De fato, quem está morto está livre do pecado. Mas, se estamos mortos com Cristo, acreditamos que também viveremos com ele, pois sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele, porque morrendo, Cristo morreu de uma vez por todas para o pecado. Vivendo, ele vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Rapaz, vou ler aqui de novo o versículo 6, que diz assim, ó, sabemos muito bem que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo. Então, aquele homem que pecou, aquele homem que age segundo as suas aquele homem que age segundo os seus desejos carnais, aquele homem que age sem pensar nas consequências, cara, esse homem que é fruto do pecado foi crucificado junto com Cristo, porque ele nos perdoou, ele nos lavou com o teu corpo e com o teu sangue. Jesus Cristo morreu para nos salvar, para que o corpo de pecado fosse destruído. Então todo aquele pecado, aquele instinto de pecado fosse destruído dentro do seu coração. E assim não sejamos mais escravos do pecado. Jesus nos libertou, Jesus nos tirou da escravidão do pecado. Olha para você ver. Por isso, rapaz, a sua salvação está em Cristo. A sua salvação está lá no alto da cruz, está em Jesus. Por isso, se entregue. Tudo aquilo que você viveu de ruim, tudo aquilo que você viveu de pecado, entregue, larga a mão disso, cara. Deixa Jesus te perdoar, deixa Jesus curar as suas feridas e confie no perdão do Senhor. Ele vai te lavar, ele vai te fazer um homem novo, ele vai te fazer uma mulher nova. Jesus
ele nos perdoou. Assim também vocês, versículo 11, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Então aquele homem que pecava, aquele homem que pecava contra a castidade, aquele homem está morto. E agora eu vivo pela graça do meu Senhor Jesus Cristo. Senhor, eis aqui o teu filho, Pai. Eis aqui o teu servo. Faça-se em mim, Jesus, segundo a tua vontade. Eu morro para aquele homem de pecado e eu vivo agora para glorificar o teu nome. Que o pecado não reine mais... Versículo 12, vamos continuar. Que o pecado não reine mais no corpo mortal de vocês, submetendo-os às suas paixões. Não ofereçam os membros como um instrumento de injustiça para o pecado. Pelo contrário, ofereçam-se a Deus como pessoas vivas que voltaram dos mortos e ofereceram os membros como um instrumento da justiça para Deus, pois o pecado não os dominará nunca mais, porque vocês já não estão debaixo da lei, mas sobre a graça. E daí? Devemos cometer pecados porque já não estamos debaixo da lei, mas sobre a graça? De forma nenhuma. Vocês não sabem que, oferecendo-se a alguém como escravos para obedecer, vocês se tornam escravos daquele a quem obedece, seja do pecado que leva à morte, seja da obediência que conduz à justiça? Damos graças a Deus porque vocês eram escravos do pecado, mas obedeceram de coração ao ensinamento básico que lhes foi transmitido. Assim, livres do pecado, vocês se tornaram escravos da justiça. Falo com palavras simples por causa da fraqueza de vocês. Assim como antes vocês puseram seus membros a serviço da imoralidade e da desordem que conduzem à revolta contra Deus, agora ponham seus membros a serviço da justiça para a santificação de vocês. Então, da mesma forma que você, cara, que está buscando o arrependimento, que está buscando ali viver o amor de Deus verdadeiramente, assim como você se esforçava tanto para entregar todos os seus membros corporais, todas as suas vontades para o pecado, se santifique, se arrependa, se converta e entregue tudo, todos os seus membros, tudo aquilo que existe em você para a santificação junto com Jesus, para a santificação em Jesus Cristo. Amém? Se entregue todo, cara, de corpo, alma, entendimento, de tudo nas mãos do Senhor para buscar a santidade. Quando eram escravos do pecado, vocês eram livres em relação à justiça. Que frutos comeram então? Frutos de que agora se envergonham, pois o fim deles é a morte. Mas agora, livres do pecado e tornados escravos de Deus, vocês dão frutos que conduzem à santificação, e o fim deles é a vida eterna. Pois a morte é o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o salário do pecado é a morte, e a morte é eterna. Mas aqueles que confiam, que amam a Jesus acima de todas as coisas, esses vão receber a vida eterna, o salário de morar junto com Jesus. Que coisa boa, cara. Isso aí é um privilégio, cara, é uma honra. Capítulo 7. Ou vocês não sabem, irmãos, falo a pessoas competentes em matéria da lei, que a lei tem domínio sobre alguém só enquanto ele vive? Por exemplo, a mulher casada está ligada por lei ao marido enquanto este vive. Mas, se ele morre, ela fica livre da lei conjugal. Por isso, enquanto o marido está vivo, se ela se tornar mulher de outro homem, será chamada adúltera. Olha para você ver, cara. Mas, se o marido morre, ela está livre em relação à lei, de modo que não será adúltera se ela se casar com outro homem. Meus irmãos, o mesmo acontece com vocês. Pelo corpo de Cristo, vocês morreram para a lei, a fim de pertencerem a outro, que ressuscitou dos mortos, e assim produzirem frutos para Deus. De fato, quando vivíamos submetidos a instintos egoístas, as paixões pecaminosas serviam-se da lei para agir em nossos membros, a fim de que produzíssemos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que nos aprisionava, fomos libertos da lei, a fim de servirmos sob o regime novo do Espírito, e não mais sob o velho regime da letra. Que diremos então? Que a lei é pecado? De jeito nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não existisse a lei, nem teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice.
Mas o pecado aproveitou a ocasião desse mandamento e despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu, e eu morri. O mandamento que devia dar a vida tornou-se para mim motivo de morte, porque o pecado aproveitou a ocasião do mandamento me seduziu e através dele me matou. A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então a lei do Senhor, aquilo que ele está nos ensinando é santo, é aquilo que nos traz justiça, é aquilo que nos traz bondade. Por isso, leia, reflita e haja segundo aquilo que Jesus nos ensinou através das leis. Então uma coisa boa se transformou em morte para mim? De jeito nenhum. Foi o pecado que fez isso, pois o pecado, através do que é bom, produziu em mim a morte, a fim de que o pecado, por meio do mandamento, aparecesse em toda a sua gravidade. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou humano e fraco, vendido como escravo ao pecado. Não consigo entender que nem mesmo o que eu faço, pois não faço aquilo que eu quero, mas aquilo que mais detesto. Ora, se eu faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Portanto, não sou eu que faço, mas é o pecado que mora em mim. Sei que o bem não mora em mim, isto é, em meus instintos egoístas. O querer o bem está em mim, mas não sou capaz de fazê-lo. Não faço o bem que quero, e sim o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que não quero, não sou eu que o faço, mas é o pecado que mora em mim. Assim encontro em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, acabo encontrando o mal. No meu íntimo, eu amo a lei de Deus, mas percebo em meus membros outra lei que luta contra a lei da minha razão e que me torna escravo da lei do pecado que está nos meus membros. Infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Sejam dadas graças a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pela razão eu sirvo a lei de Deus, mas pelos instintos egoístas sirvo a lei do pecado. Ou seja, sem Jesus nós não somos nada. Sem a graça, sem a misericórdia, sem o amor dele, nós não somos nada, cara. Porque o nosso corpo, os nossos membros estão todos querendo viver no pecado, querendo viver nas coisas ruins. Mas é confiando em Jesus que ele pode nos salvar e ele nos arranca desse pecado. Capítulo 8. Agora, porém, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito que dá a vida em Jesus Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Deus tornou possível aquilo que para a lei era impossível, porque os instintos egoístas a tornaram impotente. Ele enviou seu próprio Filho numa condição semelhante à do pecado, em vista do pecado, e assim condenou o pecado na sua carne mortal. Deus fez isso para que a justiça exigida pela lei se realizasse em nós, que vivemos segundo o Espírito, e não sob o domínio dos instintos egoístas. Os que vivem segundo os instintos egoístas inclinam-se para que os instintos egoístas, mas os que vivem segundo o Espírito inclinam-se para aquilo que é o próprio do Espírito. Os desejos dos instintos egoístas levam à morte, ao passo que os desejos do Espírito levam para a vida e a paz. De fato, os desejos dos instintos egoístas estão em revolta contra Deus, porque não se submetem à lei de Deus, e nem mesmo o podem, porque os que vivem segundo os instintos egoístas não podem agradar a Deus. Uma vez que o Espírito de Deus habita em vocês, vocês já não estão sob o domínio dos instintos egoístas, mas sob o Espírito, pois quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, e o Espírito é vida por causa da justiça. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dos mortos dará a vida também para os corpos mortais de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, nós somos devedores, mas não dos instintos egoístas, para vivermos de acordo com eles. Se vocês vivem segundo os instintos egoístas, vocês morrerão. Mas, se com a ajuda do Espírito fazem morrer as obras do corpo, vocês viverão. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E vocês não receberam um espírito de escravos, para recair no medo,
mas receberam um espírito de filhos adotivos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito assegura ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, herdeiros junto com Cristo, uma vez que, tendo participado dos seus sofrimentos, também participamos da sua glória. Penso que os sofrimentos do momento presente não se comparam com a glória futura que deverá ser revelada em nós. Olha para você ver. Penso que os sofrimentos do momento presente não se comparam com a glória futura que deverá ser revelada em nós. Então, tudo aquilo que nós estamos sofrendo, seja as coisas ruins, seja as tentações, as tribulações, os medos, as angústias, as preocupações, as contas a pagar, tudo aquilo que nós estamos vivendo de ruim nesse mundo, cara, não se compara à graça que nós iremos viver no céu junto com Jesus. Então esse versículo nos mostra aqui que nós estamos esperando pela ressurreição em Jesus Cristo, esperando um mundo novo, para onde nós iremos morar ao lado dele na vida eterna. Então nos mostra que nós não devemos parar, não devemos desanimar, devemos continuar firmes e fiéis, tementes ao nosso Senhor poderoso que é Jesus, porque a glória futura, cara, não vai se comparar com nada que aquilo que nós estamos vivendo aqui nessa terra. Por isso, continue fiel a Deus, continue fiel a Jesus, Ele está com você e Ele não vai te abandonar. Ele não vai te abandonar, por isso não o abandone, porque todo o sofrimento que a gente passa aqui nesse mundo pecaminoso, lá com Ele, cara, nós viveremos eternamente com graça, com glória. Nós viveremos o amor verdadeiro que é com Jesus. A própria criação espera com impaciência a manifestação dos filhos de Deus. Entregue ao poder do nada, não por sua própria vontade, mas por vontade daquele que a submeteu. A criação abriga a esperança, pois ela também será liberta da escravidão da corrupção, para participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Sabemos que a criação toda geme e sofre dores de parto até agora. E não somente ela, mas também nós, que possuímos os primeiros frutos do Espírito. Gememos no íntimo, esperando a adoção, a libertação para o nosso corpo. Na esperança, nós já fomos salvos. Ver o que se espera já não é esperar. Como se pode esperar o que já se vê? Mas, se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Do mesmo modo, também o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, pois nem sabemos o que convém pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que sonda os corações sabe quais são os desejos do Espírito, pois o Espírito intercede pelos cristãos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o projeto dele. Então, todas as coisas fluem para o bem daqueles que colocam Deus acima de todas as coisas, daqueles que amam a Deus verdadeiramente. Coloque em prática o amor. O amor não é da boca para fora, o amor é com atitude, é com sentimento, é com coisas práticas, é com ações. Ame a Deus sobre todas as coisas. Você vai ver, cara, não por uma moeda de troca, tá? Só para ficar claro. Mas você vai ver quantas coisas maravilhosas hão de acontecer na sua vida quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Ame a Ele acima de todas as coisas e você vai ser um homem, uma mulher nova. Um homem novo, uma mulher nova. Homens e mulheres novos no sangue de Jesus Cristo, daquele que nos lava, daquele que nos salva. Aqueles que Deus antecipadamente conheceu, também os predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, para que este seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. O que nos resta dizer? Se Deus está a nosso favor, quem estará contra nós? Ele não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará também todas as coisas junto com o seu Filho? Quem acusará os escolhidos de Deus? É Deus quem torna justo. Quem condenará? Jesus Cristo. Ele que morreu, ou melhor, que ressuscitou,
que está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos poderá separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como diz a Escritura, por tua causa somos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem as forças das alturas ou das profundidades, nem qualquer outra criatura, nada nos poderá separar do amor de Deus, manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então não importa, cara, não importa, nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso, ame a Ele verdadeiramente e haja segundo aquilo que Ele nos ensina. Ame, cara, verdadeiramente a Jesus. Amém? Obrigado pela tua presença. Que Deus te abençoe. E se for da vontade de Deus, amanhã estaremos aqui de volta, tá bom? Um beijo, um abraço para você e para sua família. Até mais. Obrigado, Jesus.